O texto base de hoje é Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35, a parábola acerca da previdência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não há podendo acabar, todos os que ouvirem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Doutra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, nós vemos aqui a parábola da previdência. Nós vemos que Jesus aqui está falando no início do texto que ele estava com a multidão. Ora, ia ele com uma grande multidão. E quando voltando, ele começou a falar essa parábola da previdência. Aí ele fala primeiro que se alguém for vir após eles, não aborrecer pai, mãe, irmãos, filho, mulher, irmãs, ou a si mesmo, a si próprio, se não aborrecer a si próprio, não pode ser meu discípulo. Por que aborrecer pai, mãe, filhos, irmãos, mulher? Aborrecer no sentido que toda vez quando a gente começa a servir a Deus, viver em obediência a Deus, a gente vai deixando coisas que a gente fazia antes. Aquilo que Jesus fala, que a gente tem que morrer para o velho homem, para nascer de novo. E quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, mudar o nosso jeito de viver, nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, isso vai incomodar outras pessoas. As pessoas vão começar a nos criticar, vão começar a falar. Então, por isso que é aborrecer. Se não aborrecer a si mesmo, por que aborrecer a mim mesmo? Como eu vou aborrecer a mim mesmo? A partir do momento que eu não vou fazer mais as minhas vontades, a vontade da minha carne, mas eu vou fazer a vontade de Deus, que eu entreguei a minha vida para Jesus. E a partir do momento que Jesus é o Senhor da minha vida, então, em primeiro lugar, eu devo obediência a Ele, eu tenho que fazer o que Ele deseja para a minha vida, não as minhas vontades. Quando a gente vive pelo mundo, a gente faz o que a gente bem entende, a gente faz as nossas vontades. Mas quando eu escolho servir a Deus e ter Jesus como meu Senhor, é Ele que manda sobre a minha vida. E se é Ele que manda, então eu tenho que fazer o que Ele manda, não as minhas vontades. É claro que tudo isso é um processo. Não tem como eu mudar totalmente para eu ir para Jesus. Eu tenho que ir do jeito que eu estou para Jesus e me moldando, e Ele me convencendo através do Espírito Santo e me convencendo para eu deixar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que faz mal para mim. Então, por isso, aborrecer pai, mãe, filhos, irmãos e aborrecer a minha própria vida. Porque eu vou ter que deixar de coisas. E quando a gente começa a deixar de coisas que as outras pessoas gostam, as pessoas vão se aborrecer. Então, por isso que Jesus fala: se eu não aborrecer as pessoas, eu não posso ser discípulo de Jesus. Continuando, ele diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a cruz é que a gente tem que... A nossa cruz são as nossas lutas diárias. A gente nunca pode fugir. Se a gente tem luta, coisas acontecendo, a gente tem que resolver. A gente nunca pode fugir. Quando a gente foge das coisas para não enfrentar, a gente não está levando a nossa cruz. Levar a nossa cruz, a gente sabe que a gente tem as nossas lutas no dia a dia, a gente tem que levar para ir para Jesus. É Jesus que está dizendo aqui. Se a gente, qualquer que não levar a sua cruz,
não pode ser meu discípulo. A gente tem que enfrentar as coisas, tem que ser pessoa resolvida o suficiente para enfrentar as coisas e resolver. Isso é levar a cruz. Porque a gente sabe que Jesus fala que no mundo tereis aflições. Então nós vamos ter aflições, mas tem que cabeça erguida e levar a nossa cruz. Continuando no texto, ele diz que ninguém vai edificar, levantar uma torre sem assentar primeiro e calcular, ver se o que ele tem dá para ele construir a torre. E ele também diz que nenhum rei vai pegar e sair para uma guerra sem primeiro assentar para ver se com a quantidade de soldados que ele tem dá para ele vencer o outro rei. Primeiro tem que ter uma organização, a gente tem que se preparar. Isso aqui está falando de um preparatório antes de edificar uma torre, antes de enfrentar uma guerra, tem um preparatório. O que isso é para a nossa vida? Que a gente tem que ter um preparatório, a gente tem que começar a analisar a nossa vida, a analisar como nós estamos, tudo aquilo que é desnecessário na nossa vida vai deixando para trás. Então, Jesus compara aqui edificar uma torre, edificar a torre da nossa vida, porque nós temos que parar e refletir sobre a nossa vida, fazer uma reflexão, o que nós estamos vivendo, se está de acordo com a vontade de Deus, o que nós estamos fazendo que não é da vontade de Deus. Então aqui ele se parar e assentar aqui para analisar, nós analisarmos a nossa vida, o nosso comportamento, como nós estamos vivendo, é fazer essa análise, que todas as parábolas que Jesus fala, quando ele cita coisas, ele está se referindo a nós como pessoa. Ele só dá o exemplo de edificar a torre, mas ele está falando das nossas vidas, que a gente tem que parar e refletir, analisar as nossas vidas. Continuando o texto, nós vemos que ele diz assim, ó, e da outra maneira, né, se aquele outro rei tem mais soldados, da outra maneira, nós vemos no versículo 32, da outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então nós vemos aqui que aquele primeiro analisou e o outro vem e pede condições de paz, que é para apaziguar aquela guerra, não é para ele enfrentar, para ele lutar, para pelejar contra aquele outro rei. O que o mal ele quer das nossas vidas? Ele quer que a gente fique tranquilo, que a gente fique em paz, que a gente não queira conhecer as coisas de Deus. O mal ele quer que a gente fique confortável do jeito que a gente está. Ele não quer que a gente lute. Ele não quer que a gente aprenda coisas novas. Então, toda parte do mal, o diabo, todos os inimigos nossos, ele não quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Ele não quer que saia de sentar numa vida confortável. Ele quer que a gente continue ali em paz, naquela falsa paz, que não é uma paz verdadeira, naquela falsa paz. Ele quer que a gente continue ali. Porque o diabo sabe que se a gente começar a estudar as escrituras, os nossos olhos vão sendo abertos. A nossa mente vai sendo aberta, a gente vai conhecendo as coisas de Deus. E quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se liberta de prisões que antes a gente era prisioneiro. Jesus fala que foi para a liberdade que ele nos libertou. E Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Jesus diz que ele é a verdade. Então a verdade é a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço dessa verdade, mais eu vou ficando livre, vou sendo liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o diabo ele não quer que eu comece a lutar, buscar conhecimento, aprender de Jesus. O diabo quer que eu fique naquele confortável onde que eu estou. Então é isso que mostra aqui que aquele outro rei vem, aquele outro rei que tem mais condições, ele vem e pede, né, e manda embaixadores para pedir condições de paz. Porque não é essa peleja que Jesus está falando, essa guerra que está falando, é uma guerra interior. Para eu lutar contra eu mesma, para eu ir vendo tudo aquilo que não está bom. A guerra, geralmente acontece a guerra para resolver o que está mal resolvido. Se tem alguma coisa que precisa ser resolvida, então eles entram em guerra. Então essa guerra com o meu interior, para eu melhorar tudo aquilo que não me faz bem, para eu deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. De contrapartida vem o mal e ele quer que eu fique como eu estou. O diabo ele não quer que a gente cresça espiritualmente. O diabo ele não quer que a gente evolua, que a gente conheça Jesus, que a gente busque fazer a vontade de Deus. O diabo não quer que aconteça isso no início aqui, de eu vir ser luz para minha casa. Que a partir do momento que o meu pai, ou mãe, ou irmãos, ou filho
eles começarem a aborrecer comigo, é porque eu estou sendo diferente, estou sendo luz naquela casa, estou sendo diferente. E a partir do momento que eu estou sendo diferente, eu vou impactar outras pessoas. Não passa muito tempo que eu vou acabar impactando outras pessoas com o meu testemunho, com o meu comportamento, com o meu jeito de ser. E o diabo, ele não quer isso, ele quer que a gente fique confortável como a gente está. O diabo quer que a gente viva pelo mundo e não saiba nada de Deus, porque quanto mais a gente buscar em Deus, mais liberto a gente fica, mais inteligente a gente fica, porque Deus, ele nos dá sabedoria, que é mais do que a inteligência. Então, quando eu começo a conhecer mais e mais de Deus, a minha mente vai se abrindo e eu vou ficando mais inteligente, eu vou ficando com a sabedoria que vem de Deus, porque a gente tem que pedir a sabedoria de Deus. E Deus, ele nos dá a sabedoria e ele nos dá o Espírito Santo, que vai nos iluminar, vai nos mostrar o que está através da palavra de Deus. Continuando no texto, nós vemos que Jesus diz no versículo 33, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo que tem é renunciar aos apegos, é renunciar tudo o que faz mal para a minha vida. É renunciar o que faz mal para a minha vida, não é o que faz bem, é o que faz mal para a minha vida. Porque muitas vezes, quando a gente está vivendo pelo mundo, muitas coisas que a gente acha que nos faz bem, não faz bem para a nossa vida, faz mal para a nossa vida. E só Deus, ele sabe aquilo que verdadeiramente faz bem para a nossa vida. E Jesus fala que se eu não estiver pronto para renunciar, para deixar tudo, ele diz aqui, ó, que não renunciar tudo quanto tem, renunciar tudo aquilo que vai atrapalhar, porque Jesus fala que eu tenho que deixar as coisas, essas bagagens, para seguir Jesus, para ser um discípulo de Jesus. E se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que começar a ser moldado. Jesus, ele vai me moldar. Eu conheço Jesus do jeito que eu estou, não mudei nada. E quando eu vou para Jesus, então eu vou começando a nascer de novo, morrendo para aquela velha pessoa, mas Jesus vai me moldando de dentro para fora. Através do Espírito Santo, ele vai me moldando de dentro para fora. Mas eu tenho que entregar o controle da minha vida para ele. Como que Jesus vai transformar a minha vida se eu deixar peças da minha casa aqui fechadas, se eu não abrir para ele fazer a faxina? É imaginando uma casa. Eu entrego para Jesus a sala e a cozinha e deixo os quartos fechados. Como que Jesus vai limpar, vai fazer faxina nos quartos se eu deixei fechado? Então, eu tenho que entregar a minha casa por inteira para Jesus. Eu tenho que entregar a minha vida por inteira para Jesus. Eu tenho que entregar o meu corpo por inteiro para Jesus. Não adianta só entregar parte de mim para Jesus. Ele fala que aqui é tudo. Ele fala tudo no texto. É tudo, tem que entregar tudo. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Renunciar aquilo que me faz mal. Jesus não vai pedir para eu renunciar ao que eu estou falando que é bom. O que não vai fazer mal para ninguém, não faz mal para a minha vida. É aquilo que ele quer. É para renunciar tudo aquilo que me afasta de Deus, para me renunciar tudo aquilo que não deixa eu ter comunhão com Deus, não deixa eu viver o que Deus tem para a minha vida. Renunciar tudo, renunciar apego demasiado. Porque o meu apego maior tem que ser em Deus, meu coração tem que estar em Deus, que diz que onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Então, meu coração tem que estar em Deus. Eu amo as pessoas, sim, eu amo as coisas que eu faço, sim, mas Deus, ele é prioridade. Aqui eu vejo que Jesus diz que tem que renunciar a tudo que atrapalha a minha comunhão com Ele. Senão, eu não posso ser discípulo de Jesus. A partir do momento que eu renuncio tudo, eu posso ser discípulo de Jesus. Porque eu posso querer ter coisas sim, querer ter bem sim, mas isso não pode fazer parte, tomar conta do meu coração. Meu coração tem que ser totalmente de Deus, entregar totalmente a Ele. E nós, continuando o texto, nós vemos que ele diz, no versículo 34, bom é o sal, mas se o sal se ele degenerar, o que é a função do sal? É dar sabor. E se ele perder sua função, do que adianta? Não adianta nada. No versículo 35, nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a função do sal é dar sabor ao alimento, é dar sabor. Se ele perde essa função, do que adianta? E a mesma coisa é a nossa vida. A nossa vida, Deus, ele fez cada um de nós com a missão, com um propósito. Se a gente não cumpre o propósito, se a gente não vive a nossa missão, do que adianta? A gente está vivendo algo que não é vontade de Deus para a nossa vida. A gente está como um sal que não dá sabor.
Então Jesus, ele quer que a gente viva aquilo que ele planejou para a nossa vida. Porque Deus, ele sabe que só você é uma pessoa realizada, você é uma pessoa plena, você é uma pessoa completa quando eu vivi aquilo que ele desenhou para a minha vida. O que ele escreveu, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, ele escreveu, ele trilhou toda a minha vida. E se eu não viver aquilo, o dom que ele me deu, o propósito que ele me deu, se eu não viver isso, eu vou estar como um sal que não serve para salgar, não serve para dar sabor. Então, por isso que a gente tem que buscar conversar com Deus, ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus, para a gente perguntar, fazer perguntas a Deus, para a gente descobrir qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Aí sim nós vamos ser como o sal, para dar sabor. Que a função do sal é dar sabor, é salgar o alimento. E a nossa vida tem que ser, a gente tem que viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. A partir do momento que eu vivo o meu propósito, que eu vivo o meu dom, eu vou estar abençoando outras vidas. Porque Deus me deu dons não para me abençoar a minha vida, mas para eu abençoar outras vidas. E a partir do momento que eu vivo isso, eu vou estar abençoando outras vidas. E assim é o sal. O sal, ele não serve para salgar ele mesmo, ele salga o alimento. Então Deus, ele me deu dons, não para eu fazer algo para mim, mas para eu fazer para outras pessoas. E a partir do momento que eu renuncio tudo que atrapalha a minha comunhão com Deus, a partir do momento que eu começo a viver o que Deus tem para a minha vida, eu vou desejar ajudar os outros, eu vou amar ajudar os outros como se eu estivesse fazendo para mim. E quanto mais eu abençoar outras pessoas, mais Deus vai me abençoar, porque Deus, ele é misericordioso, Deus é generoso. E está cheio aqui na palavra de Deus que ele diz que quanto mais eu fazer a vontade dele, eu vou ser abençoada. Não que eu faça esperando receber algo em troca, mas toda vez que eu faço aquilo que Deus quer, eu vou ser abençoada. Quanto mais eu querer abençoar outras vidas, mais eu vou ser abençoada. É assim que funciona as coisas de Deus. Quanto mais eu tenho um coração bondoso, mais eu vou receber. Mas eu tenho que viver isso que Jesus fala. Essas previdências aqui, ó, que Jesus fala dessa parábola. Se eu for para Jesus, se eu começar a caminhar com Jesus, se eu falar que eu me entreguei para Jesus, eu morri para a velha pessoa, me entreguei para Jesus, Jesus é o meu Senhor, e eu não estiver incomodando ninguém na minha casa, ninguém estiver vendo mudança em mim, então eu estou no caminho errado. Então eu estou vivendo a velha pessoa, não mudei nada. Então a partir do momento que eu começar a incomodar, porque o que acontece? O diabo, ou todos aqueles anjos que ficaram do lado do diabo, que Deus expulsou do céu, eles estão aqui. Qual que é a função dele? É usar pessoas para atacar pessoas que estão buscando a viver o propósito de Deus. O diabo, ele vai usar as pessoas para tentar nos atacar, para tentar nos intimidar, para nos deixar com medo, para desistir, desânimo. Então, quando eu aborreço pessoas que estão à minha volta, é sinal que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou. Aborrecer no sentido não de eu ficar uma pessoa chata, brigona, mas de eu começar a deixar de coisas que eu fazia antes, ser diferente, ter comportamento diferente, falar diferente, nesse sentido. Então eu vou ser como o sal, eu vou dar sabor, porque eu vou estar sendo luz para aquela família, porque aquela família vivia totalmente errante, e a partir do momento que eu começo a viver o que Jesus está ensinando, eu vou começar a deixar marcas diferentes naquela família, que aquela família vai começar a ver aquilo. E Jesus também diz que eu tenho que estar preparado para pegar a minha cruz e seguir, porque cruz é luta, cruz é luta, simboliza luta. Pegar a minha cruz é pegar as dificuldades, porque vai vir pessoas para nos criticar, para nos falar mal, para tentar desanimar. Então essa é pegar a nossa cruz e prosseguir. Então nós vemos aqui que essas são as condições para a gente ser discípulos de Jesus. A gente não pode querer ser discípulo de Jesus e continuar a mesma pessoa. A gente pode ir para Jesus do jeito que a gente está, mas a gente não pode permanecer do jeito que está. Isso não quer dizer que quando eu me entreguei para Jesus eu não tenho salvação. A salvação, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Deus, ele conhece o meu coração, então eu tenho a salvação, mas eu preciso começar, como uma criança, começar a crescer, aprender a engatinhar, aprender a andar, aprender a falar. Então eu preciso passar por esse processo. E se nada está acontecendo na minha vida, então é sinal que eu não entreguei o controle da minha vida para Jesus, que eu não abri a casa totalmente para Jesus vir moldar, fazer a faxina. E Jesus, ele quer me limpar por inteira.
Ele não quer que eu entregue só parte da minha vida, por isso que a gente tem que se entregar por inteiro. E por isso que a gente tem que renunciar tudo se eu quero ser discípulo de Jesus. Renunciar tudo, porque daí Ele vai me encher daquilo que é bom para a minha vida, daquilo que Ele sonhou para a minha vida, daquilo que Ele desenhou para a minha vida. Aí eu vou viver algo que me dá prazer em viver. A minha vida não vai ser mais um peso, vai ser um desfrute, porque eu vou estar vivendo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Tudo que eu for fazer, eu vou sentir alegria no fazer. Eu vou estar realizada no que eu estou fazendo, porque é aquilo que Deus planejou para a minha vida. E por isso que eu tenho que cumprir essa parábola aqui. Tem que começar a incomodar as pessoas, porque eu estou vivendo diferente. Eu tenho que pegar a minha cruz e prosseguir. Eu tenho que sentar e planejar a minha vida. Planejar para eu analisar tudo que está errado para deixar para trás, para viver de acordo com a vontade de Deus. Que parábola maravilhosa, aprender com Jesus. É maravilhoso a gente estudar as Escrituras e aprender com o Senhor Jesus. Se puder, neste momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine, que Ele te dê entendimento, que Ele venha clarear na sua mente a vontade dEle para a sua vida, que você possa ter um coração aberto, um coração receptivo para receber a palavra de Deus, para receber o amor de Deus sobre a tua vida, que você possa ter a tua vida transformada, que você possa vir aborrecer os que estão à sua volta, que você possa pegar a sua cruz e prosseguir para você poder ser um discípulo de Jesus. Que você possa sentar e analisar a sua vida e ver aquilo que não está agradando a Deus para você deixar para trás. Que o Espírito Santo vai te convencer de cada detalhe daquilo que não te faz bem para você deixar para trás. Que você possa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Que você possa ser sal, que você possa ser luz. Que você possa cumprir a função do sal, que é dar sabor, que é salgar os alimentos. Que você tenha uma vida transformada e abençoada pela graça e pelo amor de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.